Meus caros, falamos aqui um pouco sobre constitucionalismo popular dentro do nosso estudo de constitucionalismo, neoconstitucionalismo e pós-positivismo. Bem, caiu em uma questão, o que seria esse instituto de constitucionalismo popular? Então, o constitucionalismo popular, a gente deve trazer essas noções destes dois autores, Larry Kramer e Mark Tushnet. Mark Tushnet. Muito bem. O que significa esse constitucionalismo popular? Que as decisões que sejam diretamente ligadas à Constituição devem ser tomadas pelo povo. É o povo quem deve tomar as decisões ligadas à Constituição. Dito isso, não pode o Poder Judiciário, dentro desse contexto de constitucionalismo popular, trazer decisões concernentes à Constituição. Portanto, o povo é o intérprete final. O povo é o intérprete final do sentido da Constituição. É o povo quem é capaz de interpretar as normas constitucionais com sua força vinculante para todos, e não um órgão jurisdicional dotado de supremacia. Então, de certa forma, o povo é quem é o responsável. Bem, o que significa esse efeito backlash? Muito bem. O backlash é uma ferramenta de pressão. É uma ferramenta de pressão onde? Nos tribunais. Se eu tenho uma ferramenta de pressão nos tribunais, consequentemente, o fenômeno do backlash está ligado ao constitucionalismo popular. Então, o fenômeno backlash é uma ferramenta de pressão sobre os tribunais que se manifesta pelo constitucionalismo popular. O efeito backlash pode ser entendido, portanto, como uma contraforça que surge no seio da sociedade ante decisões do Poder Judiciário que interpretam a Constituição. Ainda, falar aqui sobre constitucionalismo democrático. O constitucionalismo democrático significa legitimar o próprio poder judiciário. Enquanto que no constitucionalismo popular é o povo quem é o intérprete final da Constituição, no constitucionalismo democrático legitima a atuação do poder judiciário por meio de quê? De princípios constitucionais. Princípios constitucionais esses que abrem um processo argumentativo para interpretar a Constituição. Portanto, há uma abertura argumentativa no processo de interpretação constitucional. Consequentemente, vai potencializar o engajamento político em termos de interações entre as cortes, as cortes judiciais e a sociedade. Não será mais o povo que vai ser o intérprete da Constituição. Muito pelo contrário. Será o próprio Poder Judiciário, por meio de princípios constitucionais, nesse processo de abertura
argumentativa para a interpretação constitucional. Muito bem. Falar aqui também sobre os procedimentalistas. Veja só. Procedimentalista. O que devemos entender com relação aos procedimentalistas? Questão que foi cobrada no Ministério Público de Minas Gerais. Uma questão muito, muito complexa. Eu tenho aqui uma moldura constitucional. E é essa moldura constitucional que deve regular o processo deliberativo da sociedade. Ou seja, a Constituição deve preservar os canais democráticos de formação da vontade, de modo que é a sociedade quem deve escolher quais direitos devem ser implementados. É a sociedade quem vai fazer essa escolha. Se eu tenho a sociedade participando da escolha, eu tenho, consequentemente, uma rejeição do ativismo judicial. Sim. Por quê? A implementação dos direitos previstos na Constituição não deve ser uma obra primordial do Poder Judiciário. Consequentemente, eu rejeito esse ativismo através do estudo dos procedimentalistas. Isto porque essa deliberação da sociedade é feita através do Poder Legislativo, ou seja, daqueles representantes eleitos pelo povo. E quando eu tenho essa participação deliberativa na sociedade, eu tenho a chamada democracia deliberativa. E essa democracia deliberativa tem relação com uma vertente doutrinária brasileira chamada de democracia deliberativa. Foi uma obra do jurista Cláudio Pereira de Souza Neto. Muito bem, então esse seria o estudo dos procedimentalistas. Adiante ainda, falar sobre panconstitucionalização. Observe, o que é a panconstitucionalização? É nada mais, nada menos do que uma excessiva constitucionalização do direito. Uma excessiva constitucionalização do direito. E essa excessiva constitucionalização do direito gera um viés antidemocrático. Por que gera um viés antidemocrático? Observe, se tudo já está decidido, se tudo já está definido pela Constituição, onde está o espaço do legislador? O espaço do legislador é pouco ou quase nulo. Consequentemente, tem-se um viés antidemocrático diante dessa panconstitucionalização. Exemplos: o uso exacerbado do princípio da dignidade da pessoa humana ou a atuação do Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. Portanto, essa panconstitucionalização, essa excessiva constitucionalização do direito que leva a esse viés antidemocrático, pois retira do legislador a possibilidade de legislar, uma vez que tudo ou quase tudo já está definido pela Constituição, é uma grande crítica que se faz ao neoconstitucionalismo. Então, deste modo, nós encerramos aqui nosso estudo sobre o constitucionalismo, o pós-positivismo e o neoconstitucionalismo em linhas muito que abreviadas, linhas gerais. Um grande abraço a todos.